Olá, pessoas! Então, hoje, dando continuidade ao estudo dos invertebrados, que fazem parte do reino Animalia. Então, como vocês sabem, reino Animalia, invertebrados 3, enfim, vamos continuar o estudo dos invertebrados, só que hoje vamos falar um pouco sobre um grupo que vai ser dividido em três, em três partes, são o grupo dos eumintos. E dentro desses eumintos vamos ver o primeiro representantes são o filo Platelmintes. Então já sabem qual é o ritual de estudo, pegar o caderno, a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir. Então, primeiramente precisamos definir o que seriam esses eumintos. Vocês já sabem que são invertebrados, são aqueles organismos que não possuem a estrutura central no corpo formada a partir da notocorda. E agora, além da característica de ser um invertebrado, nós temos a característica de ser um euminto. Então, o que seria esse euminto? Eumintos, também denominados de vermes, ou vermes são animais metazoários de corpo alongado, vermiforme, que normalmente, mas não sempre, eles vão parasitar outros organismos. Então vocês vão ter aqueles exemplos de aqueles organismos que causam doenças, sim, parasitas. Normalmente eles vão parasitar, mas nem sempre. Então, dentro desse grupo mesmo, nós vamos ver que tem alguns organismos que não são parasitas, mas eles são reconhecidos, por serem parasitas. Então, quando as pessoas falam vermes, as pessoas estão falando de um grupo de várias espécies, de grupos, de filos, de classes diferentes que são responsáveis por causar doenças parasitárias. Então, os eumintos, eles são característicos quanto a isso. E a característica mais visual e forte que nós temos quanto aos eumintos é a estrutura corporal de ser um corpo alongado e vermiforme. Então, vocês vão ter vários exemplares de organismos que causam doenças e cada um deles vão ter um ciclo diferenciado de vida. Então, nós vamos ter conceitos que eu acredito que vocês ainda lembram, de hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, enfim. Então, observem, esses organismos, eles são um grupo que não é um grupo considerado cientificamente, é um grupo considerado pelo conhecimento, pelo senso comum das pessoas, que as pessoas observavam e começaram a dar um nome a esse grupo de organismos, são chamados de vermes, mas filogeneticamente nós não temos um grupo formado dentro das características filogenéticas. E dentro dos eumintos vocês vão ter três grupos diferentes, são os platelmintes, que é o que nós vamos ver agora, os nematódios e os anelídeos. Primeiramente, nós vamos ver os platelmintos. Próxima aula vamos ver os nematódios e na quarta aula, depois de moluscos, veremos os anelídeos. Mas primeiramente vendo os platelmintos. São vermes de corpo achatado, então essa é uma característica bem forte dos platelmintos, Plate vem de achatado e mintos vem de vermes. Então, o eumintos, como vocês viram, vem de vermes e o plates vem de achatado. Então, são organismos que têm um corpo achatado. E esse filo dos platelmintes, apesar de conhecermos grande parte por serem organismos parasitas, vocês vão ver que ele tem cerca de 13.000 espécies. Então, não é um grupo pequeno. Tem muitas espécies, muitos representantes desses organismos. Quantas características desse filo? Então, as características já tem uma listagem, como vocês já sabem. Diferentemente do grupo dos poríferos, que vocês viram que tem simetria, eles possuem simetria irregular. Os quinidários têm simetria radial, assim como também outro grupo que veremos, que é os equinodermos. Vocês vão ver que aqui nós temos a simetria bilateral. Então, simetria bilateral, como vocês já sabem, o organismo é partido pela metade e um lado vai ser exatamente idêntico ao outro. Eles são triblásticos e acelomados. Então, triblásticos e acelomados. Triblásticos, eles vão possuir 3 folhetos embrionários, que vocês lembram: ectoderma, endoderma e mesoderma. Então, aqueles 3 folhetos embrionários.
E acelomado porque ele não vai possuir o celoma. O celoma é uma cavidade que é formada durante o processo de desenvolvimento embrionário, então ele não vai possuir o celoma. As trocas gasosas de seu organismo é por difusão. Como ele não possui cavidades em seu interior, as células elas vão passar uma a uma por difusão, vão passar as substâncias para serem expelidas para o meio ou absorvidas do meio. Então, é passado através de difusão. Sistemas muscular excretor é bem curioso, porque a partir desses organismos é que nós vamos ver a presença dessas estruturas. Então, o sistema excretor e sistema muscular surgiu pela primeira vez durante o desenvolvimento evolutivo dos seres vivos, dentro desse grupo que foram os plateumintos. Além disso, o sistema nervoso dele já é um pouco mais complexo do que o sistema nervoso observado em organismos como os quinidários. Eles vão possuir o que são chamados de cordões nervosos, e os cordões nervosos eles vão ser conectados porque são chamados de gânglios cerebrais. Por que é importante termos esse conhecimento sobre essa questão de que eles possuem essa estrutura? Capacidade de regeneração. Os plateumintos eles têm uma alta capacidade de regeneração. Se você pegar, por exemplo, esse plateuminto que é o clássico utilizado como exemplo, que é uma planária, vocês vão observar vários exemplos falando sobre a regeneração das planárias. Você cortar uma planária no meio, ela cresce de novo. Você cortar ela longitudinalmente, ela vai crescer de novo. Horizontalmente, ela vai crescer de novo e assim por diante. Se você cortar uma região do corpo desse organismo que tenha o que são chamados de gânglios cerebrais, ela vai conseguir se desenvolver novamente. Então, ela possui um sistema nervoso bem complexo e distribuído pelo corpo inteiro. Quanto à classificação dos plateumintos, dentro do grupo dos plateumintos, vocês vão encontrar que temos uma classificação. Essa classificação ela é dividida em 3 classes distintas. A primeira classe, a classe dos turbelários. Os turbelários é a classe em que se encontram as planárias. Então, as planárias são plateumintos de vida livre, né, em sua maioria. Nós vamos encontrar principalmente também as espécies marinhas, também de vida livre. Então, essas que vocês estão vendo com essas colorações bem fortes são plateumintos da classe turbelária. Então, são organismos de vida livre encontrados em ambientes aquáticos e marinhos, de água doce. E, em raros casos, também são encontrados no ambiente terrestre, mas em sua maioria são de vida livre. A classe cestoda, nós vamos ter como exemplares as tênias, né? E as tênias, elas têm uma anatomia bem específica, bem característica delas. Elas vão ter uma cabeça, né, que é chamada em geral de escólix. Vai ter uma região chamada de colo, que é uma região logo abaixo da cabeça, uma região mais fina, mais afunilada e estreita. E vão ter as estruturas que formam o corpo delas, são chamadas de proglótides. E as proglótides, elas são responsáveis pela disseminação dos ovos desse organismo. Então, as proglótides são denominadas de grávidas, elas vão se desprender do resto do organismo e vão sair do organismo. Como ela é um parasita, é um parasita intestinal, ela vai estar lá no intestino, ela vai liberar essas proglótides, vão sair nas fezes de quem está parasitado por ela. Essas fezes, se contaminar um alimento de consumo humano, por exemplo, outra pessoa vir consumir, ela vai acabar se infectando por esse organismo e vai dar continuidade ao ciclo. Então, é algo bem comum do ciclo dos parasitas. E o próximo grupo, que é a classe trematoda, nesse grupo todos são parasitas, independentes, não necessariamente parasitas do ser humano, mas alguns vão ser parasitas de outros animais e assim por diante. Eles, por serem parasitas, todos eles vão possuir uma estrutura que é chamada de cutícula. Então, é uma cutícula de proteção que vai servir para impedir que o sistema imunológico dos organismos cujos quais eles estão parasitando ataquem ele e destruam eles. O exemplo mais clássico da classe trematoda que vocês vão ver serão os esquistossomas, que são chamados de esquistossomas, né, que é da espécie Esquistossoma mansoni, que são plateumintos cujos quais eles têm uma característica bem peculiar, que é a cópula permanente. Quando a fêmea se encontra com o macho, eles vão entrar em um estado de cópula e vão permanecer nesse estado de cópula de forma permanente.
são parasitas intestinais também causadores de uma doença chamada de barriga d'água, que veremos mais um pouquinho à frente. E, como eu falei, né, veremos um pouco sobre essa parasitose, né, que é a esquistossomose, sobre as parasitoses encontradas causadas por esse grupo de organismos, que são os plateumintos. Eu trouxe 2 tipos de parasitose, é claro que existem várias outras, mas eu trouxe 2 que são os mais comuns, principalmente aqui em nosso país, no Brasil. A teníase e a cisticercose são 2 parasitoses diferentes causadas pelo mesmo tipo de organismo, pela tênia, pela mesma espécie, para ser mais exata. A diferença entre a teníase e a cisticercose é justamente o quê? A teníase é quando o que é ingerido pela pessoa, pelo organismo, seriam os ovos, e esses ovos eles iriam eclodir no intestino delgado, liberando o organismo adulto. Já a cisticercose ocorre quando é consumido, geralmente isso é consumido em carne mal passada, certo? Carne mal passada, carne de porco e carne bovina mal passada. Pode ser que tenha larvas de cisticerco, as larvas da tênia, né? E essa que é chamada de cisticerco. E essas larvas, elas quando entram na corrente sanguínea, elas tendem a alcançar tecidos do corpo do ser humano. Então, o que acontece? Nesse momento, a diferença básica é quando a tênia, o ovo da tênia eclode no organismo de um porco ou de uma vaca e ele vai se desenvolver lá. Só que dentro do organismo do porco e da vaca, ele é um hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo, o hospedeiro em que ele vai desenvolver e vai ter sua reprodução normal, que é chamado de hospedeiro definitivo, porque nele vai ocorrer a reprodução sexuada, é o ser humano. Então, quando ele se desenvolve dentro do organismo do hospedeiro intermediário, que é onde ele deveria apenas se reproduzir de forma assexuada, as larvas vão se esconder nos tecidos, né, do porco, do boi, e esses tecidos, eles, quando consumidos, né, tecidos carne, né, quando eles são consumidos de forma que não foram bem passados, né, então semicrua, mal passada, essa carne tiver justamente com essas larvas elas podem entrar na corrente sanguínea e vão alcançar outros tecidos do corpo humano. Esses outros tecidos são músculo, coração, fígado e o mais perigoso, que é o cérebro, que em geral é onde ocorre grande parte dos cisticercos. Sim, a cisticercose ela é muito mais perigosa do que a teníase, né? A teníase em si, praticamente uma pessoa que tem a tênia, ela não sabe, a não ser que faça um exame específico, porque a tênia é um parasita muito hábil, ele consegue desviar as atenções do sistema imunológico, mas a cisticercose é extremamente agressiva, então é bem perigoso. Ambos é recomendável evitar o consumo de carne mal cozida, mal passada, justamente para evitar ocasionar essa doença. E a esquistossomose. A esquistossomose, como vocês sabem, é causada por aquele parasita que eu falei, o Esquistossoma mansoni. Esse parasita ele vai passar para o meio como? Obviamente através de fezes, assim como a teníase também. Então, um indivíduo que está parasitado, ele vai defecar em algum lugar que vai contaminar. No caso da teníase e cisticercose, ela vai contaminar alimento de outros animais, né? Então pode ser grama, esse animal vai consumir e vai ficar como hospedeiro intermediário. Já a esquistossomose está relacionado com locais que temos água doce, então rios, lagos. Por quê? Porque nesses locais nós temos uma espécie de caramujo do gênero Bionfalaria. Esse caramujo ele é hospedeiro intermediário das larvas, hospedeiro intermediário das larvas do esquistossoma. E em um momento essas larvas elas vão sair do caramujo e vão para a água. Então elas podem sim entrar através da pele dentro do corpo de uma pessoa. Inclusive eu tenho colegas, né, que tem os contos biológicos,
que eles contaram que tinham rios que tinham fatores positivos para a presença de esquistossoma, tinham as larvas, são chamadas de cercária, e que um deles caiu na água e ele sentiu as larvas tentando entrar dentro do corpo dele. Então é bem comum e ela vai causar a doença chamada de barriga d'água. Por que barriga d'água? Porque ela causa um processo de hepatomegalia, ou seja, inchaço do fígado e juntamente do baço. Então, hepatoesplenomegalia. E esse processo ele vai causar esse inchaço, pode se tornar crônico se não tratado, e vai causar também a dificuldade de funcionamento do próprio órgão, ou seja, a dificuldade de funcionamento do fígado e do baço. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, já sabem, podem procurar. Bons estudos e até mais. Tchau!